Boa noite a todos. Vamos começar, então, pela Constituição. Então, a Constituição Federal, no artigo 20, ela trata dos bens da União. Por que eu vou falar dos bens da União? Porque, atualmente, os imóveis que estão sob a égide desse Instituto da Enfiteuse são imóveis, na maioria das vezes, da União. A União é a dona, nós vamos ver aí que esse domínio ele tem uma divisão, e particulares ainda são poucos, mas ainda existem, da igreja, existem alguns que permaneceram. Então, por isso a gente começa. O que é bens da União? Primeiro, nós temos que saber o que é o bem que a União tem, e que, por isso, ele vai ser objeto de arrendamento, ou de enfiteuse, ou de locação, dentro das possibilidades do direito administrativo, que é o que vai regular os bens, o tratamento dos bens da União. Então, são bens da União, entre outros, os terrenos da Marinha e seus acrescidos. Então, os terrenos da Marinha, nós já começamos a nos localizar que, nas áreas onde existem as praias, nós vamos ter a enfiteuse. Nas áreas onde existem os rios, lagoas, nas divisas do Brasil, nós vamos ter a figura da enfiteuse. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aí nós encontramos Alphaville, Barueri, né? Por quê? Porque são terras que existem históricos, registros, que um dia foi um aldeamento indígena. Sob esse pretexto, que eu vou chamar de pretexto, porque tem vários e vários documentos que vão para um caminho completamente diferente, mas sob essa razão, sob esse fundamento, os imóveis de grande parte de Alphaville, de Barueri, de Santana de Parnaíba, estão sob a égide desse Instituto da Enfiteuse. O artigo 49 é o artigo do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, por enquanto, eu vou ter que falar um pouquinho o termo jurídico para a gente situar a matéria, tá? Situar o Instituto. Então, no ato das disposições constitucionais transitórias, o Constituinte, em 1988, ele tratou de colocar, em termos de transição, por isso fica nos atos das disposições constitucionais transitórias, os laudêmios que já, os aforamentos, as enfiteuses que já existiam. E criou esse artigo, com vários parágrafos, exatamente para que houvesse a garantia de ser mantido, na forma contratada anteriormente, todos os contratos enfitêuticos que foram feitos anteriormente à Constituição de 88. Então, através desse artigo, as pessoas que adquiriram imóveis antes de 1988 ficaram garantidas de que aquela transação que foi feita, com aquela moldura que foi dada, com aquelas tratativas de direitos e obrigações, seriam preservadas, seriam mantidas, explicitamente, porque tem vários princípios dentro da Constituição Federal que garante também que a gente tenha os nossos direitos preservados. Mas ele foi explícito e colocou todas essas situações de uma forma que não pudesse desvirtuar tudo que foi feito anteriormente, tudo que foi contratado na forma antes de 1988. Então, nós chegamos na enfiteuse, que é um nome estranho, né? No Brasil é mais conhecido como aforamento, que gera dois custos, que nós vamos falar mais adiante. Então, a enfiteuse, na verdade, é uma palavra que tem uma origem grega do século II e que chegou em Roma. Quando chegou em Roma, ela encontrou um instituto muito parecido, o chamado Instituto
de Agri Vetigales, que era um instituto de contratos em que os donos de grandes propriedades faziam com as pessoas para que elas ficassem cuidando das terras. Então, aproximou muito o que existia na Grécia com o que existia em Roma e chegou em Portugal. Quando chegou em Portugal, ele chegou com um nome um pouco diferente. Chama emprazamento. Emprazamento ou prazo. O que é isso? Emprazamento ou prazo é a concessão de terras que é dada para que o cultivador explore essas terras e, ao final de cada ano, ressarça o dono da propriedade com uma prestação anual. O aprazamento e aforamento, que é a mesma coisa, essa figura, ela passou, então, a gerar. Agora, nós já começamos a sentir os custos dessa situação. A cada ano, é necessário que seja pago uma prestação. Essa prestação, por quê? Porque o dono das terras, ele cedeu o direito dele de usar, gozar e dispor e usufruir daquele bem para um terceiro. Esse terceiro passou a fazer tudo isso. Então, em contraprestação, ele passou a ter a obrigação de pagar uma taxa no final do ano. Todo ano. Esse contrato, ele por tratar de imóveis, ele é um contrato que tem o caráter de direito real, que é aquele que vincula o homem à coisa, à propriedade. Como contrato real, ele tem necessidade de ser feito da forma que as pessoas quisessem pactuar. É livre, podia pactuar tudo, desde que não mudasse a essência do instituto. Nessa liberdade toda de contrato, ele, ao final, deveria ser registrado em cartório. Toda a propriedade, então, nós estamos vendo, desde a época dos imperadores e dos reis, ela realmente precisa dessa formalidade. Então, nós começamos a ver que o dono do imóvel, que cedeu esse imóvel para um terceiro, para que esse terceiro passasse a explorar esse imóvel, esse terceiro, ele ganhou vários direitos registrados em cartório. Então, ele passou a também ser dono. Então, nesse momento, nós conseguimos vislumbrar que o direito de propriedade que nós conhecemos normalmente, que é o direito de total domínio pleno da propriedade, usar, gozar, dispor, usufruir, todos os atributos numa única pessoa, na enfiteuse, nós dividimos esse direito. Então, existe o direito de usar, de gozar, de usufruir daquele bem, e essa pessoa, com todos esses atributos, ele passou a ter um nome de enfiteuta. Então, enfiteuta é aquele que, no contrato, registrado em cartório, passou a usar o imóvel como proprietário, podendo vender, passar de herdeiros. Então, quando esse instituto chegou no Brasil, ele não chegou com todas as formalidades e as dificuldades de Portugal. Ele chegou com a limpeza romana. Então, no Brasil, ele não é de vidas, nunca foi. O nosso direito, desde que foi instituído a enfiteuse, ele é uma enfiteuse perene, eterna, um direito para sempre. Então, passa de herdeiros e etc. Então, nós vimos aqui que o domínio passou a ser dividido entre duas pessoas. Então, de um lado, nós ficamos conhecendo o enfiteuta, ou o senhorio, dono daquelas terras. Do outro lado,
nós passamos a conhecer o foreiro. Aliás, o enfiteuta é o dono da terra que usa a terra. O senhorio é aquele que se afastou de todos os atributos do domínio e ele só comparece no final do ano para receber a prestação. O foro, hoje nós chamamos de foro. Então, nós temos a figura do enfiteuta e a figura do senhorio. A figura daquela pessoa que usa o imóvel e daquela pessoa que só comparece para receber a prestação no final do ano. A única ação que ele tem como proprietário é na hora de receber essa prestação. Então, nós já sabemos que é direito real, porque envolve a propriedade, e nós já sabemos também o que é enfiteuse. Então, a enfiteuse é exatamente esse desmembramento da propriedade. Todos esses slides eu vou disponibilizar no meu e-mail para vocês ao final. Tá? Inclusive, quem estiver assistindo na TV Cresce vai poder acessar todos esses slides. Então, aqui nós conhecemos já a figura das partes, que nós tratamos muito bem, vendedor e comprador, no caso dos imóveis, objeto desse instituto, os imóveis de aforamentos ou de ocupação, na beiradinha da praia, por exemplo. Nós vamos ter 2 donos vendendo sempre. E vamos ter um comprador. Então, nós já temos que pensar que nós vamos ter o dono, que é aquele que vende, e a união, no caso da praia ou no caso de Alphaville, que vai comparecer para dar um documento que se chama certidão, que nós vamos ver também um pouquinho mais adiante. As ilhas, isso, ilhas, lagos. Então, nós já sabemos, me pediram para fazer um outro comentário, uma outra recomendação. Quem quiser perguntar, deixa para perguntar no final, mas se quiser perguntar, eu vou ter que repetir a pergunta para quem está assistindo a gente entender o que eu estou respondendo, né? Então, nós conhecemos já que existe o enfiteuta, aquele que é o dono do imóvel, e existe o senhorio, que é aquele que comparece no final do ano. Ele vai comparecer outra vez também, mas, por enquanto, vamos entender isso. Tá? Ele comparece no final do ano. Essa prestação que a gente paga no final do ano, ela tem o nome de foro e de taxa de ocupação, porque nós vamos também chegar ao final dessa palestra, vocês vão ver desse encontro nosso aqui, né, que, na verdade, eu quero mais que a gente se interaja mesmo. Nós vamos ver que, no nosso direito, houveram várias e várias alterações, sofreu várias alterações esse instituto, e, por isso mesmo, hoje nós temos uma matéria de enfiteuse para aqueles que envolvem os particulares, as pessoas que não fora da União, e temos uma matéria regida por outras leis especiais que envolvem os imóveis da União. Por isso, nós temos foro, taxa de ocupação. O foro, normalmente, é aquela linguagem que a gente usa quando a gente está tratando de imóveis fora do litoral. Então, os imóveis que são imóveis, exemplo, de Barueri, né, Alphaville, naquela situação, nós temos um aforamento que gera, de um lado, a figura do enfiteuta, do dono do imóvel, que usa todos aqueles poderes, chamado enfiteuta. Do outro lado, nós temos a União, que comparece todo final de ano, né, fazendo a cobrança dela. E esse pagamento que a gente faz, na verdade, eu andei passando aqui, né? Aí.
Então, na verdade, esse pagamento que nós fazemos no final do ano chama-se foro. O foro é, então, essa contraprestação que a gente paga no final do ano. Essa contraprestação, nos contratos lá antigos, né, esses contratos que eu falei para vocês que ainda existem, envolvendo aforamentos de igreja, de terrenos de igreja, até de particulares mesmo, nós temos a figura do contrato, que eu falei para vocês que ele pode ser feito de forma livre, e essa taxa e esse foro é aquele valor que está no contrato. Então, o Código de 1916, ele ainda regula todas as enfiteuses que existiam antes de 1988, da Constituição Federal. Então, hoje nós temos um Código Civil de 2002, que trata de todas as matérias, e nós temos o Código de 1916, que é o Código Civil antigo, que trata da enfiteuse. A enfiteuse, o Código Civil de antigamente, para nós advogados e para nós proprietários e para nós corretores de imóveis, ele é que rege a matéria do aforamento particular. Então, o valor do foro era o valor contratado, previsto em contrato. Com os imóveis da União, nós começamos a ter legislações específicas para tratar de todas as possibilidades de aquisição, de custos. Então, nós tivemos uma legislação, que é a 9760, que de 1946, então nós estamos tratando de legislações todas antigas, né, porque o Instituto é antigo, e essa legislação é a que ela regula os imóveis da União. Nessa legislação é que nós vamos tratar dos imóveis da União. Então, quando a gente trata dos imóveis da União, lá em Alphaville, por exemplo, a taxa que é paga anualmente corresponde a esses 0,06% por ano sobre o valor do bem mais benfeitorias. Esse é o custo anualmente. Quando a gente fala de ocupação, a gente está falando dos terrenos da Marinha. Então, nós vamos falar dos terrenos que lá no litoral ele existe, nas fronteiras, nos lagos, né, em volta dos lagos. Isso são os terrenos da União. Esses terrenos eles têm um custo maior. Todo ano existe lá a presença da União cobrando 2% sobre o valor do bem mais benfeitorias. Os contratos que forem feitos de ocupação com a União de terrenos que não eram escriturados dessa forma antes de 1988, se hoje eles forem feitos, eles vão ter um custo de 5% ao ano. Muito, muito caro. A maioria dos terrenos e a maioria das situações já estão todas regulamentadas e todas escrituradas, mas, se alguma, porventura, aparecer para regularização, esse vai ser o custo anual. Então, nós vimos aqui a figura do foreiro. Quem que é o foreiro? Ou o enfiteuta? É aquele que comprou os direitos de usar o bem, usufruir o bem. Ele ganhou todos esses direitos. Então, ele usa, ele goza do bem, ele frui o bem, né? A fruição do bem é absorver e aproveitar tudo que ele gerar de renda, por exemplo. A disposição na forma legal. Por que na forma legal? Porque eu preciso de estar informando para a União e informando para o dono do imóvel. Se eu quiser vender, eu preciso fazer isso. A prelação, que é o direito de preferência. Então, o foreiro, se o dono do imóvel, a União, por exemplo, não se interessar mais pelo terreno lá da praia, que eu duvido, mas se ela não se interessar, ela pode vender os direitos dela. Então, vai consolidar tudo nas mãos de uma pessoa. A preferência é daquele que já está
utilizando bem o foreiro. Então, a prelação é esse direito de preferência. E a indenização nas desapropriações. Lógico, ele é um patrimônio, é meu. Se for desapropriado, eu preciso ser indenizado, lógico. Aí tem o senhorio, para ele, o que cabe a ele? Cabe a ele receber esse foro, então ele comparece uma vez por ano para mostrar o domínio que ficou à sombra durante 11 meses, aparece, então, esse domínio no final do 12º mês, né, que manteve-se à sombra, ele aparece, vem receber o foro. E aí nós já estamos vendo um outro custo, além do foro, que a gente paga anualmente, toda vez que houver transferência de titularidade, que o imóvel passar de Fátima para o Antônio, do Antônio para o Sérgio, cada vez que fizer essa transferência, vai surgir o outro custo, que é o custo do laudêmio. O laudêmio, hoje, ele é de 5%. Então, 5% sobre o valor do bem, sobre o valor desse patrimônio, ele vai ter que ser recolhido. Necessariamente tem que ser recolhido. Nós, corretores, temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque sem esse recolhimento, eu não consigo fazer a venda. Não consigo realizar o negócio. E nós sabemos que todos os negócios que envolvem, hoje, imóveis aforados, ou imóveis ocupados, que são os do litoral, nós sabemos que nós estamos tratando de imóveis de valor muito significativo, que, portanto, os nossos rendimentos e a nossa comissão vai ser muito mais significativa. Então, é importante prestar atenção, sim, entender, sim, porque se quiser se aventurar na venda de imóveis aforados, essa é a primeira dica que eu quero passar para vocês. Precisa de ter o laudêmio recolhido. E tem algumas situações em que eu não posso nem recolher isso. Nós vamos aprender. Então, o senhorio também, ele tem o mesmo direito. Olha, o foreiro não tem o direito de preferência, que é a prelação. O senhorio também tem o direito de preferência para consolidar na pessoa dele todos os direitos envolvidos, todos os direitos que são aqueles que nós dividimos entre domínio útil e o domínio direto. Ou seja, consolidar o domínio pleno nas mãos de uma pessoa só. Esse é sempre o objetivo da enfiteuse. Quando ela acaba para esse fim, consolidar os direitos na mão de uma única pessoa. E a indenização da mesma forma. Por quê? Porque se o domínio foi dividido em útil e direto, útil daquele que, né, do enfiteuta, daquele que comprou os direitos, se o domínio foi dividido, a indenização tem que ser dividida na mesma razão. A decadência, na verdade, eu vou passar por aqui, porque isso é um tema que a gente precisa de uma palestra para tratar disso, para saber fazer todas essas considerações. O que eu quero deixar bastante claro para vocês é o que está hoje atual. O que é atual hoje? Atual hoje é que a União ela tem 5 anos para fazer a cobrança dos foros que tiverem em aberto, que não forem pagos. Mas ela tem 10 anos para constituir essa dívida. Então, isso foi mudado. Está vendo que nós avançamos aqui, ó, saímos do Código Civil, que antigamente só o Código Civil regia a matéria, depois passamos a ter uma prescrição de 5 anos, a figura da decadência nem aparecia, passamos a ter a prescrição de mais 5 anos e a decadência de 5, e atualmente nós temos uma prescrição de 5 anos e decadência de 10. Por que vocês precisam lembrar disso? A hora que vocês forem fazer uma venda, se tiverem foros, que são aquelas taxas que são pagas anualmente, em aberto, se forem taxas que tiverem vencidas há mais de 5 anos, e que elas não tenham sido objeto de cobrança, elas vão poder ser objeto de anulação. Nós vamos poder extirpar, tirar esse valor
e o nosso cliente vai pagar o que realmente é devido e ainda não está prescrito. Então, é interessante guardar esse prazo. Então, nós temos a transmissão do bem enfitêutico, ele é feito através de contrato, da mesma forma que a gente trata dos outros negócios. O bem enfitêutico ele é feito, então, é um ato negocial que deve ser feito e deve ser objeto de registro, sim, no cartório de registro de imóveis. Da mesma forma, nós vamos ter algumas peculiaridades a mais. Ele pode ser, então, transferido por ato entre vivos, igual qualquer outra venda, e pode ser passado de herdeiros. Os herdeiros naturais, né, eles são é possível que eles recebam o imóvel da mesma forma que nos imóveis sem esse regime, amparado por esse regime, um imóvel normal. Então, nós estamos falando que o ato negocial pode ser feito entre vivos e pode ser feito através, por causa mortes. Quando eu falo alodial, eu estou dizendo que sem gravame, na ordem natural. Então, para fazer a transferência, nós temos aí a legislação de 1916, que é o Código Civil, que vai tratar daquelas questões dos contratos enfitêuticos entre particulares, e vamos ter a lei, de novo, de 1946, ela vai aparecer sempre, para tratar dos imóveis da União. Então, aqui nós chegamos nos procedimentos em que o corretor de imóveis vai começar a prestar bastante atenção, porque aqui ele vai ter que atuar. Então, quando eu vou transferir um imóvel da União, aí eu estou falando de Alphaville, eu estou falando da praia, daqueles lugares que nós já sabemos que tem o regime de aforamento. Toda vez que nós formos intermediar um negócio em que envolva o imóvel da União, nós vamos ter que pesquisar os dados financeiros. Eu coloquei aqui o site para vocês do planejamento, porque os imóveis da União, eles têm um número que é chamado de RIP, Registro de Imóveis do Patrimônio da União. Esse registro, ele é como se fosse uma matrícula de imóvel. É o número em que a União registra, guarda, para que toda a história daquele imóvel esteja naquele contexto daquele número. Chama RIP, Registro de Imóveis de Patrimônio da União, RIP. Esse RIP, ele é um número que nós vamos consultar nesse site. Esse site está bastante longo, porque ele já vai direto nessa páginazinha, mas se você colocar planejamento.gov.br, você vai ver um íconezinho do cidadão, clica ali que vai ter todas as relações, débitos, certidões de regularidade, etc, etc. Então, os dados financeiros do imóvel, eles vão ser obtidos através desse número que chama-se, desse RIP, que vai regular toda a vida daquele imóvel. Nesse número, nós vamos encontrar, então, os débitos. E aí, nós já vamos analisar se os débitos são débitos ainda possíveis de serem cobrados pela União, se são débitos que já prescreveram, porque vocês agora já sabem que se ele tiver mais de 5 anos vencidos e não cobrados, eles prescreveram, então nós vamos pagar tudo que tiver 5 anos vencido, tá? A não ser que tenha sido objeto de dívida ativa e suspender o prazo da prescrição. Mas se não for objeto de cobrança da União, nós vamos contar 5 anos. Nesses 5 anos, nós vamos recolher, então, e vamos orientar o nosso vendedor, o nosso cliente, que recolha, ou se a gente estiver do outro lado, nós vamos exigir que o lado de lá recolha. Por quê? Porque se eu tiver problema com os dados financeiros, eu não consigo a certidão que eu vou precisar mais adiante. Então, eu preciso primeiro estudar a situação financeira daquele imóvel.
Feita a análise financeira do imóvel, eu vou pleitear essa certidão de aforamento para transferência do bem. Essa certidão, ela é um documento essencial. Eu não consigo fazer uma venda e não consigo passar uma escritura sem que eu tenha esse documento em mãos. Para eu ter esse documento em mãos, eu preciso de ter um imóvel regularizado, sem pendência financeira. Então, se houver pendência financeira, eu primeiramente preciso regularizar todas as pendências para passar ao segundo passo, que é providenciar essa certidão autorizativa de transferência do bem. Feita essa certidão, eu consegui superar a dificuldade, porque o imóvel tinha dívida e já pagou, ou não tinha dívida nenhuma, maravilha. Eu consigo a certidão de aforamento. Com a certidão de aforamento, eu vou poder fazer a venda, fazer o registro daquela escritura, e vou ter 60 dias de prazo para que eu possa pegar aquela escritura e levar para a Secretaria de Patrimônio da União. É uma medida necessária, porque a partir do momento que existe a venda do imóvel, através do contrato de compra e venda feito, registrada, a escritura registrada, tudo corretamente feito. Numa outra situação, nós podíamos ir para casa descansados, porque compramos, pagamos e estamos com a escritura debaixo do braço, não é isso? Nos imóveis em que nós estivermos tratando e que sejam objeto de imóveis de aforamento, nós precisamos de ter uma outra cautela, que é exatamente providenciar, no prazo de 60 dias, que esse imóvel seja objeto de conhecimento, essa transferência seja objeto de conhecimento do SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, do Serviço de Patrimônio da União. Porque a União precisa de saber que, a partir daquela escritura, a Fátima não é mais proprietária do imóvel, é o Antônio, e a Fátima não precisa mais de ser cobrada. Por quê? Porque a Fátima não tem mais obrigação de pagar o foro anual. E a Fátima, dali para frente, não pode mais ser judicialmente invocada para nenhum tipo de obrigação. Então, tanto para quem vendeu é muito importante essa providência, quanto para quem comprou. E para quem comprou é mais importante ainda. Por quê? Porque a partir do momento em que, passados os 60 dias, a União não ficou conhecendo da transferência, começa a correr o prazo de uma multa mensal. Então, todo mês vai ter a incidência de uma multa de 0,05% sobre o valor do bem mais benfeitorias. Então, é preciso que faça a negociação, faça a transferência do imóvel, faça o registro daquela transferência, pegue aquele documento e leve para o Serviço de Patrimônio da União e faça tome a providência de se inscrever como novo foreiro. A inscrição do novo foreiro é que vai bloquear essa multa. Por quê? Porque, a partir do prazo de 60 dias, essa multa vai começar a ser imputada àquele novo foreiro mensalmente. E se, nesse transcorrer do prazo, eu não tive essa cautela, não fui ao SPU, ao Serviço de Patrimônio da União, não fiz esse registro, eu não vou conseguir vender. Por quê? Porque a União não vai saber que a Fátima vendeu para o Antônio e o Antônio hoje é o dono. Então, como é que o Antônio vai vender? Não tem jeito do Antônio vender. A União precisa conhecer que o Antônio é o novo foreiro. Ele é o novo enfiteuta, ele é o novo, aquela pessoa que usa
e dispõe daquele bem. Então, precisa de fazer. Então, a cautela ela é necessária de ambas as partes, né? De um lado é importante, porque eu não quero mais ser cobrada, eu vendi para o Antônio, eu não quero ser cobrada de foro mais. Não quero ter essa responsabilidade no meu CPF, né? Objeto de dívida ativa, de ação, enfim. E aquele que comprou, ele precisa tomar providência, porque ele também não quer pagar uma multa mensal de 0,05%. Tá? Então, nós já conseguimos entender o que é um imóvel regido por esse instituto chamado enfiteuse, né, que tem um nome diferente, mas é nada mais, nada menos do que o aforamento. Nós já descobrimos que, de um lado, nós temos o foreiro, ou o enfiteuta, do outro lado, nós temos o senhorio, ou a união, que é a mesma figura. Né? Nós já descobrimos que nós temos uma taxa que nós somos obrigados a pagar anualmente, que é a taxa de ocupação para os imóveis lá da praia e o foro para os imóveis dos aldeamentos, por exemplo, né, que estão fora do litoral, mas tudo é a mesma coisa, é foro do mesmo jeito. Nós sabemos que nós temos, então, a taxa de ocupação que a gente pagou e o laudêmio toda vez que houver a transferência de titularidade. Então, nós já vimos aí alguns custos que, além do custo de ITBI, que nós conhecemos, né? Quando a gente faz a venda de um imóvel, nós sabemos que nós temos que recolher o ITBI, os emolumentos cartorários, né? Tem aqueles custos. Além desses custos, para os imóveis da União, nós temos mais outros custos. Né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de Barueri, eu estou falando que o imóvel lá em Barueri ele tem uma taxa de laudêmio de 5%, como o Brasil todo, né? Em qualquer lugar do Brasil. Nós temos, além dessa taxa de 5%, nós temos o valor do ITBI, que é mais 5%. Nós temos os emolumentos do cartório, que dá aí por volta de 1,6, alguma coisa. Então, nós estamos falando que, num imóvel nessa região, ele vai ter um custo de escritura de quase 12%. Em Santana é 2%, Barueri 5%. Nós temos um artigo nesse decreto que regulamenta aquela lei que nós falamos, da 95.760, que esse decreto ele vem exatamente para dizer o que acontece com quem não toma aquelas cautelas necessárias. Olha, o alienante foreiro ou ocupante regularmente inscrito efetuará a transferência sem a prévia autorização. Não precisa que a União autorize, mas eu preciso da certidão, não preciso? Então, por isso eu falo que aquela autorização ela não é devida, mas ela é necessária formalmente. Desde que cumpridas as seguintes formalidades. Então, tudo que eu já adiantei, nós vamos ter o amparo legal de tudo que eu já adiantei. Então, quer dizer, é tudo previsto na legislação própria. O recolhimento do laudêmio, a apresentação no cartório dos documentos, que são o comprovante de pagamento do laudêmio, no caso do aforamento, a matrícula, e no caso lá dos imóveis da União, eu preciso de comprovar que aquele imóvel está livre e desimpedido, né? Então, eu tenho a matrícula, eu tenho o DARF, que comprova que eu fiz o recolhimento, e eu faço a transferência com esses documentos e levo essa pastinha com todos esses documentos e a escritura lavrada e a matrícula atualizada para o SPU. O valor do laudêmio é aquele valor em que houve a transação. Então, na verdade, existem algumas possibilidades. Por exemplo, se o imóvel for vendido por um preço inferior a uma tabela que o Serviço de Patrimônio da União tem internamente, eles vão nos cobrar um laudêmio sobre o valor da tabela.
Se eu fizer uma transação em que o imóvel ele tiver um valor além da tabela, eles vão me cobrar sobre o valor do negócio. Toda vez que eu faço a venda de um imóvel e que o valor daquela negociação, se for terreno, principalmente se for terreno e nos registros da União, ele tem aquele terreno com um valor registrado de R$300 mil, por exemplo. Eu faço uma venda e o meu cliente diz que fez a compra por 380. Sobre o valor de 380, eu vou recolher 5% de laudêmio. Por quê? Porque eles não vão aceitar que eu recolha sobre o valor do registro da União. É sempre o valor maior. E, além disso, eles vão começar a observar aquela região para que eles façam, então, a reavaliação e mude o valor da tabela deles. Então, de repente, a tabela deles ela é alterada até por contribuição nossa mesma. Que a gente começa a fazer a venda e a venda num valor maior, ela corrige a tabela do SPU. Também é uma forma de corrigir, não só por aí. O SPU pode muito bem ir para o mercado e fazer a correção, a avaliação, e reavaliar tudo. Então, ele tá falando da valorização do mercado. Sim, se houver a valorização no mercado, vai haver uma correção de toda essa tabela desses imóveis naquela região. Tá? Antes de passar para a extinção de enfiteus, eu vou falar um pouquinho sobre isso que o colega chamou a atenção. Nós temos algumas decisões judiciais em que seguem... Esse tema da enfiteus, ele é denso, sim, ele é pesado, e ele ainda é objeto de discussão no judiciário, que tem tomado várias decisões, às vezes, muitas das vezes, completamente antagônicas uma decisão da outra. Então, quando se trata de reavaliação, existem tribunais que entendem que a reavaliação, para que haja reavaliação, todo enfiteuta, todo foreiro deve ser notificado previamente, para que ele acompanhe todo aquele trabalho da avaliação. E, se houve avaliação sem essa notificação, para que ele acompanhasse todo esse trabalho, alguns juízes entendem, inclusive, que essa reavaliação não pode perdurar, não pode permanecer. Aí existem outras decisões, e agora, na maioria, decisões em que entendem que o imóvel ele pode, sim, ser objeto de reavaliação sem notificação do proprietário. Por quê? Porque o imóvel, simplesmente para reavaliação, ele vai corrigir pela inflação, vai corrigir por algum índice que vai tão somente atualizar o valor do bem, não tem necessariamente que ser notificado o proprietário. Então, nós temos correntes antagônicas, né? Mas temos entendimentos dos dois lados. Então, de qualquer forma que você entender, você vai estar sempre bem acompanhado. Né? Vai ter sempre um tribunal que vai estar te acolhendo. Mas a maioria entende que não tem necessidade de ser notificado para que haja essa reavaliação. Tá? Então, da mesma forma que a gente andou até agora entendendo como que nasceu a enfiteuse, né? Então, nasceu desses terrenos que precisavam de ser ocupados ou daqueles terrenos que precisavam de ser explorados. Então, nós já entendemos como que nasceu, agora nós vamos entender como que acaba. Então, como que extingue, quais são as formas de extinção da enfiteuse? Eu tenho várias possibilidades. Então, por exemplo, se eu sou dona de um terreno às margens de uma lagoa,
esse terreno, de repente, foi completamente assoreado, sobrou lá 10% do terreno. Eu perdi o terreno, não perdi? Ele acabou, ele não existe mais. Então, essa é uma forma de extinção. Então, extingue-se por perda natural, deterioração natural. Ou eu tenho os direitos, porque eu sou enfiteuta, de um prédio. Esse prédio caiu. Eu não vou poder usar o prédio. Então, naturalmente, eu também estou livre das obrigações do enfiteuta, do foro anual, extingue-se naturalmente. Essa extinção tem um limite, olha ali, olha. Então, quer dizer, eu estou na beiradinha de uma lagoa, a lagoa assoreou, mas eu tenho que perder, no máximo, eu tenho que ficar com 1/5. Se eu ficar com 1/5 do bem, eu fico livre do laudem. Mas se eu ficar com um pouquinho mais, eu já não estou livre dessa obrigação. Tem um limite. Tá, então o colega está perguntando como que a gente faz para poder ficar exime dessa obrigação. Toda obrigação, como ela nasceu de um contrato, vai precisar de ter o mesmo ritual para que ela se extinga. Então, se a gente teve a formalidade de fazer um contrato e levar registro, para que haja a extinção do condomínio, da enfiteuse, eu preciso de usar o mesmo caminho. Eu tenho que provar em contrato, né, que aquilo não existe mais, por isso eu vou estar me eximindo das obrigações e a enfiteuse cai por terra. Eu tenho também a outra possibilidade, que é pelo comisso. O que é o comisso? O comisso é a caducidade, que deixa o foreiro, quando ele deixa de pagar aquela pensão, aquela taxa anual, por 3 anos seguidos, ele perde os seus direitos. Isso eu estou dizendo do aforamento particular. Quando eu estou falando da União, eu vou dizer um prazo um pouquinho diferente desse. Então, quando eu estou tratando de aforamento particular, a falta de pagamento por 3 anos consecutivos também faz com que eu perca os meus direitos de enfiteuta. Então, eu perco o domínio que eu tenho, útil, eu perco a propriedade, é uma forma de perder a propriedade. Eu perco a propriedade porque eu deixei de pagar 3 anos seguidos. E eu perco também a propriedade se eu falecer e não tiver nenhum herdeiro. Não tem a quem deixar o meu patrimônio, eu perco ele em favor do dono do imóvel, do senhorio ou da união. A não ser os direitos dos credores, né? Se eu não tenho herdeiros, mas eu devo, os meus credores, eles são aptos e eles têm direito de avocar esse bem, né? De ficar com esse bem para que eles sejam ressarcidos da dívida que porventura eu tenho. Olha, vamos deixar as perguntas para o final. Eu vou só fazer essa resposta e depois nós vamos colocar em ordem e, ao finalzinho, nós vamos responder. Mas, quando eu falei para vocês lá atrás, eu falei que a sucessão era hereditária na mesma ordem dos alodiais. Alodiais é na mesma ordem da invocação hereditária prevista no Código. Tá? Então, sem herdeiros, definitivamente. Então, não tenho pai, sem herdeiros. Eu estou sozinha no mundo e eu não tenho a quem deixar. Então, nesse caso, sem herdeiros, se eu não tiver credor para avocar esse bem, para ficar com esse bem, eu vou perder o bem para a união ou para o senhorio, se for particular. E outra forma de extinguir a enfiteuse, porque a enfiteuse também ela foi criada para ser perpétua, né, um contrato perpétuo,
mas ela pode ser extinta se houver interesse das partes para que isso ocorra. Então, quando eu trato da enfiteuse de particulares, eu posso, no Código Civil de 1916, eu posso, depois de 10 anos em que eu tenha feito aquele contrato com o senhorio, eu posso reivindicar a extinção da enfiteuse. E, para eu reivindicar a extinção, eu vou ter que pagar um valor para o senhorio. Por quê? Porque eu não falei que eu dividi o domínio entre útil e direto? Então, útil eu estou usando o imóvel, aquele domínio direto eu tenho que remunerar. Então, quanto que vale o domínio direto? Quanto que vale o domínio do senhorio? Eu não estou falando de imóveis da União, estou falando dos outros imóveis. Quanto que vale? Vale 2,5% mais 10 foros. Então, se eu recolho isso, um imóvel da igreja, ou seja, o imóvel que foi constituído fora que não é da União, fora imóvel, fora que não pertence à União, eu tenho esse custo, e se o foreiro aceitar, eu posso fazer. Mas com 10 anos eu tenho o direito de pleitear, então ele não pode nem dizer não. Ele vai precisar de aceitar. Por quê? Porque a lei me garante que com 10 anos eu posso fazer isso, consolidar a mim. A propriedade consolidar a mim. E eu tenho, na 9760, que é a lei que vai sempre estar atuando para regulamentar, para regular os imóveis da União, eu tenho o aforamento extinguindo por outras possibilidades. Eu posso extinguir o aforamento por inadimplemento de cláusula contratual. Eu posso extinguir o aforamento por acordo entre as partes. Posso extinguir o aforamento pela remissão do foro, ou seja, a União diz que não se interessa mais por aquele patrimônio. Então, ela renuncia o foro e eu faço o pagamento da parte que cabe à União. Eu posso também extinguir o foro se abandonar o imóvel por mais de 5 anos. E pode ser também feito por interesse público, a União não se interessa mais por aquela região, ela vende os direitos dela. Ou, ao contrário, ela se interessa muito e não quer mais que a enfiteuse prevaleça. Então, ela vai pagar e vai indenizar a pessoa que está utilizando do patrimônio e vai ficar com o imóvel, porque é de interesse dela, por exemplo, na fronteira, né, de segurança, então pode ser que isso aconteça. E pelo não pagamento por 3 anos consecutivos ou 4 intercalados daquele foro anual, também pode acontecer a caducidade. E quando a União ela aceitar vender a parte que lhe cabe, que é o domínio direto, ela vai receber 17%, que é o que representa esse domínio direto. 17% do bem. Então, se o bem vale 100, ela vai receber 17% de 100. Tá? Essa caducidade, toda vez que existe a perda do bem porque não houve o pagamento desse foro, ele tem necessariamente de ser declarado judicialmente. Não pode simplesmente a União dizer que eu deixei de pagar 3 anos consecutivos, 4 intercalados, e, de repente, ir lá e extinguir os meus direitos e mandar fazer a correção no cartório de registro de imóveis, que já fizeram isso, mas a gente vai para o judiciário e isso é resolvido. A gente precisa que a União, se isso acontecer, ela precisa de acionar judicialmente, porque eu posso ter o direito de fazer o pagamento e reconstituir os meus direitos, e isso precisa ser declarado judicialmente. Então, a perda tem que ser necessariamente declarada em juízo. Eu tenho 90 dias, depois de citada no processo, que eu estou perdendo o patrimônio, eu tenho esse bem, eu vou perder porque eu não paguei os foros, mas eu tenho 90 dias para revigorar o aforamento,
pagar todas as despesas e fazer tudo voltar como antes. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Esse tema é um tema que mais interessa para os imóveis do litoral. E existe uma celeuma, uma discussão muito grande, exatamente em razão dessa demarcação. Por quê? Porque as áreas da Marinha, elas são demarcadas através de um processo administrativo, e essa demarcação ela vai configurar até onde a União tem poder para que todos os imóveis daquela área sejam imóveis objetos da enfiteuse, e dali para frente é particular. Então, essa área em volta dos lagos, essa área no limite do mar, é muito importante essa demarcação, porque ali é que vai constituir os meus direitos de enfiteuta ou de proprietário sem nenhum gravame, sem nenhum tipo de... Não é nem gravame, sem nenhum tipo de comprometimento no meu direito de domínio pleno. Então, essa demarcação, toda vez que ela é feita, que ela foi feita sempre com a participação das pessoas que ocupavam aquelas regiões. A sociedade é sempre invocada a colaborar com documentos antigos e etc., e ela é objeto de uma legislação que vem de 1831 e que até hoje é a única legislação que vigora para delimitar as áreas que são da União, as margens dos rios, as margens do mar, no mar, né, no litoral. Então, essa legislação ela criou várias e várias dificuldades para as pessoas que são proprietárias de imóveis nessas regiões de beira-mar. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês verem. É um mapa, olha aqui, de localização de uma praia lá de Ubatuba. Nesse exemplo aqui, esse aqui é uma tese de doutorado, está disponível nesse endereço que eu coloquei para vocês aqui. Nessa tese, foi feito um estudo em Guarujá, na Praia da Enseada, e nós podemos observar aqui que a linha entendida como linha de pré-amar médio de 1831, que foi até objeto de uma provocação do diretor aqui do Cresce, do Gilberto. Então, esse slide, até em homenagem a ele, na verdade, realmente é muito curioso. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma diferença absurda, e isso faz toda a diferença para quem é proprietário de imóveis nessas regiões. A Secretaria de Patrimônio da União entende que a linha de pré-amar média de 1831, ela começa a ser contada desse ponto azul, avança 30 metros, tem a linha de limite médio, avança mais um pouco, e nessa área da linha de pré-amar média, ele já começa a entender que os imóveis são imóveis com o caráter de imóvel enfiteuta, dominial. É domínio da União, esses metros quadrados aqui, até aqui é domínio da União. Por quê? Porque ele considera a linha de pré-amar médio de 1831. Só que a gente sabe que o nível do mar mudou, né? Isso é conhecimento natural, e as coisas mudaram mesmo. E nesse estudo, foi provado que, na verdade, a linha de pré-amar média deveria ser esse ponto, essa faixa marrom aqui. Ou seja, todo esse quarteirão ele estaria dentro
das exigências da Secretaria de Patrimônio da União. Então, paga-se laudêmio, paga-se furo anual, mas não necessariamente deveria estar. Somente esses imóveis que estavam nessa linha de daqui para trás, nós estamos dizendo que estava tudo livre. A Secretaria de Patrimônio da União vem e diz que daqui para cá está tudo comprometido. E deveria ser desse ponto para adiante. Então, isso precisa de ser objeto de revisões. As prefeituras e as cidades, né, nos litorais estão se movimentando para isso. Por quê? Porque tem várias situações de imóveis que não precisam necessariamente de estar com esse ônus. Por quê? Porque estão fora desse alcance. Eu trouxe isso aqui para vocês, tão somente para a gente ilustrar. Hoje, essa pessoa, a doutora Eliane Hirai, ela é a diretora nacional de caracterização do patrimônio, e ela mandou esse e-mail para mim, agora, olha, dia 29 de setembro, às 11h32. Ela me mandou esse e-mail, por quê? Para poder trazer essa informação para vocês, de quantos imóveis da União existem espalhados por esse Brasil afora. Então, nós estamos falando aqui da praia, nós estamos falando de Barueri, mas, na verdade, todas essas são possibilidades desse regime enfitêutico. Então, por exemplo, muitos desses imóveis devem estar sendo usados por funcionário público, devem ser objetos de prédios, né, de utilização de interesse público, etc., mas muitos deles são imóveis que podem ser utilizados na forma da enfiteuse que nós aprendemos agora. Então, a quantidade é absurdamente grande. E, no estado de São Paulo, nós temos 22.763 possibilidades de imóveis também nessas condições. Na verdade, a enfiteuse é um regime bastante amplo, é um regime que, na verdade, entende-se ultrapassado. Tanto entende-se ultrapassado que nós não temos essa figura no nosso Código de 2002, ela não aparece mais. Todos os nossos casos de enfiteuse anteriores à Constituição de 1988 ainda são regidos pelo Código Civil de 1916. Portanto, nós estamos tratando aqui de um instituto jurídico que tende a desaparecer. Mas que, no Brasil, ele tem uma resistência muito grande em ter essa possibilidade de desaparecimento, exatamente por quê? Porque ele representa uma renda mensal para a União muitíssimo expressiva. Então, quer dizer, se livrar dessa enfiteuse significa abdicar de uma receita muito, muito interessante. Nós que somos corretores, nós que vendemos e nós que trabalhamos com esses imóveis, a gente percebe claramente que o imóvel, num período aí de 50 anos, ele vai passar pelo menos por umas 3 pessoas. Então, quer dizer, além daquele foro anual que é pago, 3 pessoas vão estar pagando o laudêmio, que representa 5% do valor daquele patrimônio. Então, na verdade, o que eu gostaria de ter passado para vocês, espero que tenha passado, exatamente os conceitos básicos dessa figura que existe, que está do nosso ladinho, que está ao nosso alcance e que pode ser objeto do nosso interesse e que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que pode ser objeto do nosso interesse de trabalhar, sim,
Por quê? Porque representa uma quantidade de imóveis muito grande e de preços muito, muito interessantes. Então, o nosso foco não precisa de se distanciar desse negócio. Ele pode se aproximar desse negócio porque não é tão complicado. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Estou deixando os meus contatos. Gostaria de agradecer de coração ao recebimento, a acolhida que eu tive na casa. Eu sou da casa, então eu estou muito tranquila e muito feliz de estar aqui com vocês. Todos os meus contatos estão aqui. Qualquer necessidade eu posso disponibilizar, inclusive os slides. Enfim, eu vou estar sempre à disposição de vocês para a gente estar avançando nesse tema.